E aí, meu time? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Daniel e eu vou acompanhar vocês na disciplina de Estatística ao longo desse semestre. Então, como tudo que a gente aprende é para resolver problema, nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução e quero responder que tipo de problema que a estatística ajuda a gente a resolver. Certo? Então, primeiramente, o que é estatística? Estatística é um conjunto de ferramentas que auxiliam no julgamento inteligente e tomada de decisão em situações que envolvem incerteza e variações. Por exemplo, uma das perguntas que a estatística pode nos ajudar a responder é: qual o melhor tamanho? Suponha que um certo processo envolve a produção de um resíduo que deve ser armazenado em um recipiente. A quantidade de resíduo produzido é uma variável aleatória com distribuição conhecida, ou seja, essa quantidade produzida ela não é determinada, mas eu tenho acesso a um valor esperado ou um valor médio dessa quantidade, assim como também o valor, uma variação esperada, certo? Em cada instância do processo, é importante que o recipiente não transborde, que pode isso representa prejuízo, certo? Por outro lado, um recipiente muito grande pode apresentar um desperdício também, de espaço ou de material para produzir o recipiente. Então, qual é a capacidade mínima do recipiente que garante que não haverá transbordamento em pelo menos 95% das vezes? Ou seja, que eu não vou ter um prejuízo ou um desperdício com probabilidade de 95%. Ou se esse desperdício, prejuízo for muito grande, em 99% das vezes. Certo? Essa é uma pergunta respondida por uma técnica que a gente chama de intervalo de confiança. E é uma pergunta muito importante, já que não adianta chorar pelo leite derramado. Um outro exemplo de situação onde a gente pode usar a estatística é o seguinte. Um aluno suspeita que sua altura está abaixo da média da escola. Como ela pode verificar esse fato sem efetivamente calcular a média de todas as alturas? Vamos supor que, calculando a média das alturas de 5 de seus colegas, essa aluna chega a um valor maior que a própria altura. Eu posso dizer que existe evidência suficiente para concluir que a sua altura está abaixo da média? E se eu pegar 15 colegas, se eu pegar 100 colegas, será que isso vai fornecer evidência para concluir que a altura dela está abaixo da média? Ou como diria Humberto Gessinger, quem sabe? Do que depende. Certo? Então, a aluna ela não tem acesso à média da escola. Mas será que mesmo assim ela consegue alguma evidência de que a altura dela está abaixo da média? Esse tipo de estratégia aqui, de pegar uma amostra, fazer a média e comparar essa média com o valor estipulado. Isso é o que a gente chama de teste de hipótese, certo? A hipótese é: a média está acima da altura dessa aluna. Eu preciso coletar uma amostra, calcular a média e o que vai dizer se eu tenho ou não evidência suficiente para concluir essa hipótese está certa ou errada. Isso é o que a gente vai aprender, essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai aprender nesse curso, é fazer o teste de hipótese. Agora eu vou fazer algumas definições, eu vou começar diferenciando os conceitos de dado e informação. Dado é a unidade básica do conhecimento. Ele é um conhecimento explícito, que independe de interpretação, enquanto a informação é um conhecimento obtido a partir da interpretação dos dados. Então, por exemplo, se eu sei que um aluno numa sala tem altura de 1,89, isso é um dado, certo? Agora, se eu disser que 1,89 é a maior altura da sala, isso eu preciso da interpretação dos dados, eu preciso de todas as alturas da sala para poder dizer, para poder saber essa informação, para poder ter esse conhecimento, certo? Então, saber que a altura dele é 1,89 é um dado. Saber que ele tem a maior altura da sala
isso é informação, porque eu preciso interpretar os dados para obter esse conhecimento. Então a estatística vai fornecer métodos para organizar, descrever, analisar e interpretar dados. E além disso, ela vai sugerir como os experimentos devem ser realizados para otimizar as chances de produzir resultados corretos. Eu vou dar um nome de população ao conjunto cujos elementos possuem a característica de interesse. Naquele nosso primeiro exemplo, a característica de interesse era a quantidade de resíduo produzida em cada processo. Então, cada instância do processo, cada possibilidade de ocorrência do processo é um elemento da população. No segundo exemplo, a característica de interesse era a altura das pessoas da escola, certo? Então, no caso, a população vai ser o conjunto das pessoas da escola. São os elementos que têm a característica de interesse. Além disso, o dado pode ter mais de uma componente. E cada uma dessas componentes é o que a gente chama de variável. Então, a variável é qualquer característica cujo valor pode mudar de um objeto para outro na população. Por exemplo, um professor aplica uma prova com várias questões de múltipla escolha. E ele quer fazer uma estatística com as respostas dos alunos para essa prova. A minha população vai ser o conjunto de alunos da turma. Cada sequência de respostas que um aluno coloca na prova é um dado. E a resposta da primeira questão é uma componente do dado. É uma variável. A segunda questão é outra variável. E assim por diante. As variáveis podem ser classificadas em quantitativas e qualitativas. Como o próprio nome já diz, variáveis quantitativas são variáveis que indicam quantidade, por exemplo, contagem ou medida. E variáveis qualitativas são variáveis que indicam alguma qualidade, cor de um objeto, marca de um produto. E elas também podem ser classificadas em discretas e contínuas. Então, a variável contínua é basicamente uma variável que toma valores no intervalo de números reais. E variáveis discretas são outros tipos de variáveis, certo? Tomam valores no conjunto discreto, que eu vou explicar mais para frente. Por exemplo, variáveis que envolvem contagem e variáveis qualitativas, elas são variáveis discretas. Variáveis que envolvem medida geralmente são variáveis contínuas. Quando todos os dados da população são conhecidos, a gente tem o que a gente chama de censo. E quando a gente tem só os dados de um subconjunto da população, isso é o que a gente chama de amostra. Os ramos da estatística que a gente vai estar discutindo aqui são os seguintes. A gente vai começar falando sobre estatística descritiva, que fornece métodos para descrever e organizar os dados. A inferência estatística, ela dá métodos para adquirir informação a respeito de uma população a partir dos dados de uma amostra. E a probabilidade, ela permite prever informações de uma amostra assumindo conhecimentos prévios da população. Então, recapitulando, na inferência estatística, a gente vai coletar uma amostra e estudar essa amostra tentando obter informações sobre a população. E na probabilidade, a gente vai assumir uma certa distribuição para a população e quer saber o que acontece se eu pegar uma amostra, certo? Os dois problemas que a gente viu, os dois exemplos que a gente viu aqui nessa aula, são exemplos de perguntas que a gente responde usando inferência estatística. E para responder essas perguntas, em geral, esses problemas envolvem probabilidade. Então, por isso a gente estuda probabilidade antes de inferência estatística. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou começar a falar sobre estatística descritiva. Vou dar alguns métodos para a gente coletar dados e organizar esses dados. Então, até a próxima.